Copa do Mundo de 1938, disputada na França. Vitoriosa é a Itália novamente, bicampeã mundial em 3 Copas, hein? Olha só, a Itália largando na frente no quesito mundial. E a vice-campeã foi a Hungria. Em 1936 foram disputadas as Olimpíadas em solo alemão, Adolf Hitler no poder. O que aconteceu? Em 1938 era desejo de Hitler que também a Alemanha sediasse a Copa do Mundo, né? Pelo desejo dele de império era importante o que ele almejava. Só que a Argentina também entrou na parada e queria também disputar sediar a Copa do Mundo. O que aconteceu? Os dois países eles eram os favoritos para sediar a Copa do Mundo. Só que entrou um terceiro país, a França, que foi escolhida pela FIFA porque eles queriam homenagear o Jules Rimet. Olha só que coisa. Na briga entre a Argentina e a Alemanha, vamos homenagear o Jules Rimet e acaba com essa briga toda. E o que aconteceria se Hitler sediasse a Copa? Uns dados interessantes da realidade histórica que cercava essa Copa do Mundo é que a Espanha deixou de participar dessa Copa do Mundo porque já estava no período da Guerra Civil Espanhola, do General Franco, que devastou totalmente a sociedade espanhola. Outro dado interessante também é a respeito da Áustria. No decorrer da Copa do Mundo houve o primeiro WO da história das Copas, primeiro e único, devido a, durante a Copa do Mundo, a Alemanha anexou a Áustria na expansão do Império Nazista. E a Áustria deixou de se tornar um país autônomo e abandonou assim as pretensões na Copa do Mundo como nação independente e de nacionalidade austríaca, propriamente dita. E a seleção brasileira, diferentemente das Copas anteriores, fez uma campanha digna do futebol brasileiro. Chegou até as semifinais do torneio, perdendo por 2-1 para a campeã Itália. Aí no jogo do terceiro e quarto lugar, ganhou e ficou em terceiro lugar nessa Copa do Mundo, fazendo uma campanha bem diferente das anteriores. Quanto às semifinais, o Brasil foi eliminado pela Itália e na outra semifinal a Hungria fez um massacre contra a Suécia. Foi 5-1, destruiu a Suécia e foi para a final contra a Itália. Leônidas da Silva, que foi um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira. Ele, quando a seleção foi eliminada para a Itália, ele não estava em campo. Sim, até hoje tem essa discussão se realmente ele poderia ou não estar em campo, se a sorte do Brasil poderia ou não ser diferente com a presença do Leônidas. Fato é que entrou para a história das Copas, o Leônidas da Silva, fez muito sucesso depois do São Paulo jogando também, e por muitos ele é o inventor da jogada de bicicleta, em que o jogador se coloca no ar e de costas para o chão, puxa a bola. Enfim, minha definição ele foi tão importante que homenagearam ele dando nome ao chocolate Diamante Negro. O Piola, que era um dos destaques da seleção italiana, ainda a seleção tinha poucos campeões mundiais de 34, o técnico Vittorio Pozzo, o Giuseppe Meazza e outros 2. Mas o Piola que foi o grande destaque, ele fez 2 gols na final contra a Hungria. A Itália fez 4-2 e foi a primeira bicampeã mundial da história. E agora algumas curiosidades da Copa de 1938. A viagem a bordo do navio Arlanza, que levou a delegação brasileira ao solo francês, levava craques como Domingos da Guia, Leônidas e Romeu. Romeu, que por sinal saiu daqui pesando um certo peso e chegou no território francês pesando 9 quilos a mais. Porra, é foda. Uma coisa bizarra é que o primeiro jogo do Brasil na Copa de 38 foi contra a Polônia. Foi um jogo de muitos gols, 4-4 no tempo normal. O que aconteceu? Prorrogação. Na prorrogação, o Leônidas da Silva, ele estourou a sua chuteira. E o que aconteceu? Não havia substituição, ele não podia sair de campo, ele não podia nem trocar a chuteira. Enquanto estavam concentrando a chuteira dele do lado de fora do campo, ele jogou descalço. Isso que é profissional. Isso que é. O pior é que ele fez o gol descalço e o Brasil passou de fase. 6-5. Foi 6-5. O técnico Vittorio Pozzo se tornou o primeiro técnico a conquistar 2 Copas do Mundo e fez isso de forma consecutiva na seleção italiana, 34 e 38. A regra diz que quando você joga contra o time da casa, você tem que mudar a cor do seu uniforme. E a França jogava em casa a Copa do Mundo, portanto usava o azul em todos os jogos. A Itália tinha que mudar a cor da sua camisa. O que aconteceu? Teve que usar todo o uniforme preto, que é a cor do fascismo. E uma prova de como o fascismo e o nazismo já estava intrínseco na sociedade naquela época, um jornal italiano chegou a noticiar quando a Itália ganhou do Brasil que a inteligência branca havia vencido a força bruta negra nas Copas do Mundo. Em 1934 teve a primeira transmissão de radiodifusão.
Já em 38, ela já estava um pouco consolidada como a tecnologia usada para transmitir os jogos. Acontece que no Brasil ela foi pioneira, foi a primeira Copa do Mundo que os brasileiros puderam ouvir. Só que não chegava na hora, né? O cara falava gol, só depois de alguns minutos é que o pessoal via gol. E falhava demais essa transmissão, não era uma coisa que os brasileiros podiam confiar. A França, que é um país de dimensões territoriais até que bastante grande, um dado interessante é que a seleção italiana do Benito Mussolini era a única que dispunha de viagens de avião. As demais seleções faziam um percurso de ônibus ou, enfim, fretados assim. Um trem, isso era uma vantagem. Sim, era uma grande vantagem, porque o Brasil chegou a percorrer quase 4.000 quilômetros em território francês em 7, 8, 9 dias. Enfim, era pé na estrada o tempo inteiro. Bom, a França, ela é totalmente contrária ao regime de Benito Mussolini. E eles vaiavam a todo momento os jogadores, a todo instante. Nem mesmo na final os caras deixaram de vaiar. Não davam sossego para os jogadores italianos. Durante as eliminatórias, uma vaga foi reservada a um país da América Central e uma vaga a um país asiático. O país asiático ficou a Indonésia, na desistência do Japão, porque o Japão também estava envolvido naquele período de guerra. A Indonésia fez a sua primeira participação em Copas. Legal. Do lado da América Central, Cuba também estreou em Copas e foi o representante da América Central. O Jules Rimet foi um dos maiores idealizadores da Copa do Mundo, ele foi um dos grandes entusiastas para que o torneio acontecesse. Obviamente o torneio recebeu o nome dele, o troféu. Quem ganhasse o troféu recebia a taça Jules Rimet. O Brasil já ganhou a taça Jules Rimet também. O nome desse troféu, antes de se chamar Jules Rimet, ele se chamava Taça Vitória das Asas de Ouro. Entre algumas inovações e regras e práticas do futebol que foram adotadas na Copa de 38, dá-se a inclusão da meia-lua da grande área, que foi introduzida para que todos os jogadores, na hora da cobrança penal, ficassem a pelo menos 9,15 metros da bola. Assim como o goleiro está a 9,15 metros, todos os demais jogadores, adversários ou do seu próprio time, estariam a 9,15 metros da bola, da cobrança do pênalti. Bom, galera, esse foi o nosso especial Copa do Mundo 1938. A próxima Copa que nós falaremos é a Copa de 50, onde aconteceu o famoso Maracanaço. Não perca!